Shalom, a paz. Mais um vídeo falando sobre os últimos dias. Hoje o nosso tema é as pragas dos últimos dias. Mas antes de falar das pragas, eu preciso explicar uma coisa para você. Eu sei que você que está vendo este vídeo é porque você ama este assunto, então eu já quero te convidar a ver todos os podcasts que tem aqui sobre os últimos dias, sobre tribulação, arrebatamento, tem sobre as profecias. Tem muita coisa aqui, tanto nos podcasts quanto nos temas. Nos temas tem os 7 selos, as 7 taças, as 2 testemunhas, as 7 trombetas. É tanto vídeo sobre os últimos dias. Então você pode maratonar sobre esse assunto aqui. Se você quiser, então, ser mais específico ainda, tem curso na área de membros sobre os últimos dias. Cantares, Epístola de Judas, você tem Apocalipse, o livro de Daniel, muita coisa. Mas vamos ao assunto de hoje. Como eu disse, antes de falar das pragas dos últimos dias, eu preciso explicar para você o que são os últimos dias. Você ouve essa expressão e talvez você já tenha perguntado para muitas pessoas o que é isso, os últimos dias. Porque Deus, Ele está na eternidade. Na eternidade é atemporal, não tem tempo, mas aqui na Terra nós temos tempo. Deus criou a Terra, como na criação, Ele estabeleceu dias, horas, estações, é o que lá está escrito. Então, Deus também, no momento da criação, logo depois da criação, Ele disse para Moisés ensinar as pessoas que Ele deu a terra ao homem. Primeiro Ele falou com Adão, Ele disse: Adão, eu estou dando para você esse pedaço de terra aqui, chamado Éden, domina e guarda. Ele deveria fazer isso, para depois expandir o reino de Deus por toda a terra. Mas ele falhou no primeiro dia. Quando ele falhou no primeiro dia, que é o primeiro dia da humanidade a partir de Adão. Então, quando ele falhou no primeiro dia, no primeiro ano, nós perdemos como humanidade e nos tornamos escravos de onde nós éramos proprietários. E quem se tornou proprietário? O príncipe deste mundo. Quem o chama de príncipe foi Jesus. Ele disse: o príncipe deste mundo está chegando, eu nada tenho com ele. Ele chamou Satanás de príncipe deste mundo. Mas de onde vem esse reinado? Até mesmo durante a tentação no deserto, ele disse para Jesus: se você prostrado me adorar, eu te dou todos os reinos, aquilo que é meu. Então, aonde ele conseguiu esse reino? Quando Adão perdeu. Quando Adão perdeu e nós nos tornamos escravos. Mas Deus, na sua grande misericórdia, por quê? Essa escravidão duraria quanto tempo? Duraria 6.000 anos. Por quê? Porque está escrito que Deus deu a terra ao Filho dos Homens e ele disse o seguinte: trabalhe na terra 6 dias e no 7º descanse. Ele está falando sobre a nossa semana, que nós deveríamos trabalhar por 6 dias e ter um dia do descanso? Sim, mas ele também está falando sobre anos proféticos. Ele está falando: eu dei a terra para o homem dominar e guardar por 6.000 anos. E no 7º seria o milênio, o descanso comigo. Mas o homem falhou. E quem é que ficou com a terra por 6.000 anos? O seu novo Senhor, que é o Deus desse século, como está escrito, Satanás. Então, ele ficou com a terra por 6.000 anos, por direito. Mas, há 2.000 anos atrás, a terra que tinha 4.000 anos, a partir de Adão, há 2.000 anos atrás, Jesus veio para resgatar. Ele veio como redentor, o resgatador. Porque o resgatador, a lei do resgate, está escrito em Levítico 25. A lei do resgate é que se tivesse algum parente próximo e mais rico e quisesse pagar a dívida, que ele poderia chegar ao Senhor e dizer: olha, eu vim resgatar o meu parente e eu estou pagando a dívida dele. Isso é a lei do resgate que está em Levítico capítulo 25. Jesus veio como nosso irmão mais velho e ele pagou não com ouro e com prata, mas com o seu próprio sangue. E nós hoje podemos dizer que nós somos livres em Cristo Jesus. Para você ser livre, você precisa aceitar o senhorio de Jesus na sua vida.
Ficou claro, com certeza ficou claro. Então nós estamos falando que Satanás pode não ter o senhorio na sua vida, graças a Deus, mas sobre o mundo ele ainda tem. Por isso que Jesus ainda o chamou de príncipe deste mundo. O reino de Deus implantado é na vida de cada um e pode ser implantado em uma nação, pode ser implantado em um bairro, mas isso através da pregação e de pessoas se rendendo ao reino dos céus, até que ele seja totalmente derrotado, como ele vai ser derrotado. Ele foi derrotado na cruz, mas o seu reinado aqui na terra acaba, e você sabe disso, no final da grande tribulação. Ele não vai poder mais reinar sobre a terra, nem sobre aqueles que não aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Acabou o tempo dele na terra. Por isso que está escrito em Apocalipse 12, que ele sabe que pouco tempo lhe resta. Por isso que ele trabalha tão forte, intensamente, para levar o máximo de pessoas para o inferno. Então, há 2000 anos atrás, quando Jesus entrou numa sinagoga e um homem foi liberto, os demônios, antes de saírem, disseram: por que você veio antes do tempo? O que eles estavam falando? Não, era só quando a terra completasse 6.000 anos a partir de Adão. Agora tem só 4.000 anos. Mas é por causa do amor e da misericórdia, graças a Deus, Jesus, ele veio e nos salvou e nos resgatou. Tudo isso para explicar por que dos últimos dias. Últimos dias são os últimos dias dos 6.000 anos da humanidade. São os últimos dias antes do arrebatamento e antes da grande tribulação. Esses são os últimos dias. E Jesus, antes de ir para a cruz do Calvário, os discípulos perguntaram para ele sobre esses dias, sobre os últimos dias. E ele estava em Jerusalém por ocasião da Páscoa. Jesus entregou a sua vida na Páscoa. E ele estava ali com seus discípulos. Ele subiu até o Monte das Oliveiras, em Mateus capítulo 24, e ele foi falar sobre esses últimos dias e essas pragas, para preparar. Porque quando você prepara, é igual um piloto. Ele diz o seguinte: eu que viajo muito, e você, mesmo que você não viaje, você sabe que é assim. O piloto, ele diz, se está servindo, o serviço de bordo, ele diz, vai ser interrompido porque nós vamos passar por uma grande turbulência, aperte os cintos, coloque a sua cadeira na posição vertical, nós vamos passar por uma área de turbulência. Ele avisa, ele não está falando, olha, o avião vai cair, a aeronave vai ser destruída, não, está no controle. É uma área de turbulência, só aperta o cinto, nós vamos vencer essa área de turbulência. E o que Jesus diz sobre as pragas dos últimos dias é a mesma coisa. Aperta o cinto, é uma área de turbulência, as coisas estão bem difíceis, mas tem de bom ânimo, permaneça em pé, porque eu estou com vocês. É tempo de agonia, é tempo de aflição, mas eu estou com vocês. Então, vamos ler um pouquinho sobre essas pragas dos últimos dias e ver se elas estão realmente acontecendo ou não. Então, em Mateus capítulo 24, e depois nós vamos ler também Lucas capítulo 21. Em Mateus capítulo 24, no versículo 3, está escrito: Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos, quando essas coisas vão acontecer? Que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? A pergunta aqui foi dúplice. A sua vinda e o fim dos tempos. Eles estão falando da vinda de Jesus, o arrebatamento, e eles estão falando também da grande tribulação, o fim dos tempos. E Jesus começa a responder para eles. E eu vou começar... e ele está escrito no versículo 4 ainda: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, fiquem atentos, não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremoto em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Estas são as pragas. Ele está falando aqui de guerras e rumores de guerras, e ele está sendo bem específico. Não se assuste,
porque isso vai acontecer de uma forma generalizada. Haverá muitas guerras ao mesmo tempo e todos vão ficar desnorteados. Quando a gente olha hoje para o mundo, nós vemos que não é só uma guerra com Ucrânia e Rússia, que até mesmo Putin está dizendo precisa colocar um fim nessa guerra, há meses que se arrasta, o mundo está sentindo os efeitos. Então não é que aquela guerra, eu não tenho nada a ver com essa guerra, é uma guerra isolada, é lá entre a Rússia e a Ucrânia. Não, essa guerra afetou diretamente a Europa. Por que afetou a Europa? Porque a economia da Europa foi atingida. Hoje o gás está 5 vezes mais caro. Hoje a gasolina está muito cara. Afetou o inverno da Europa, afetou a vida, a estabilidade da Europa, afetou outros países com a falta de insumos, porque por causa da guerra, faltando fertilizante em alguns lugares, faltando insumos em outros, dificuldade para produzir carros, telefone, porque está faltando, porque vinha da Rússia e por causa da guerra, tudo está sendo abalado. Então hoje não é uma guerra lá isolada, essa guerra afeta mundialmente porque nós estamos globalizados. Não adianta dizer que é lá longe, isso não me afeta, afeta. A possibilidade de uma guerra entre a Coreia do Norte, ali na Ásia, imagina, China e Coreia do Norte contra Japão, Coreia do Sul, envolve o mundo todo e é uma guerra com o maior exército do mundo, o chinês, e com governantes descontrolados, ditadores descontrolados. Então quando Jesus estava falando de guerras e rumores de guerra, ele estava falando dessa globalização, que algo que seria isolado algum tempo atrás, hoje nada mais é isolado, entra a OTAN e aí entram todos os países. Hoje nós estamos num mundo polarizado, o mundo ocidental, o mundo oriental, e nós estamos, assim, o mundo fica tenso, aflito. Você quer ver em relação à guerra, o que está escrito em Lucas 21, por isso que eu disse que são textos que nós precisamos ler paralelo, porque é a mesma passagem. Em Lucas 21, está escrito no versículo 25, haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, e sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Aqui está falando de 3 pragas diferentes. Aqui está falando de que o céu está descontrolado, descontrole sobre a natureza, e nós sabemos disso. Nós sabemos desse descontrole, do anúncio de catástrofes de dimensão apocalíptica mesmo. Está previsto o avanço da água no litoral, do litoral de muitos países desaparecer. Já estão condenados a desaparecer. Isso por causa do degelo e tanta coisa que está acontecendo, essas mudanças climáticas drásticas e os seus efeitos. Quando fala lá em Mateus 24 de fome, não está falando de fome de países do terceiro mundo, está falando de fome do primeiro mundo, porque vai faltar suprimento, porque a população mundial não para de aumentar, mas a produção é prejudicada por desastres naturais, é prejudicada também não só por desastres naturais, mas por causa, por exemplo, de guerras. Toda uma produção é condenada. Então nós estamos vendo a iminência de tudo que Jesus avisou das pragas dos últimos dias. E aqui eu falei aqui em Lucas capítulo 21, fala de praga, de tríplice praga, fala de um descontrole. Você sabe que fica toda hora mandando para destruir asteroides que estão em direção à Terra. Então está falando de descontrole do Sol. Nós sabemos que hoje o câncer de pele, por causa da camada de ozônio, que ela está, sabe, praticamente acabando. E nós estamos vendo quanto
isto tudo que você está lendo é real, tudo vai piorar na grande tribulação. Então nós estamos falando de que haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia por causa das guerras. É isso que eu queria separar para vocês, angústia por causa das guerras. É isso que está traduzido, esse sobressalto no mundo, angústia, porque uma guerra não é mais isolada por causa da globalização. E aqui ainda fala também do bramido do mar e das ondas, está falando de terremotos, terremotos na terra e terremoto no mar, porque o terremoto no mar é o tsunami. E nós já vimos o estrago que um tsunami ele ocasiona em uma nação em 2011 no Japão ou em outros lugares. Eu estou falando agora de um tsunami muito pior do que o que aconteceu em 2011 no Japão. Isso já está sendo anunciado pela ciência. Então nós estamos vivendo esses dias. Agora, quando fala eu vou ler de novo Mateus 24, falando ainda das pragas dos últimos dias, quando já falamos da guerra, agora está no versículo 7 de Mateus 24, haverá fomes e terremotos em vários lugares. A palavra-chave aqui é em vários lugares, porque quando eu leio esse texto, muitas pessoas dizem, fome sempre teve, claro que sempre teve. Sempre teve no Antigo Testamento, Abraão viveu o tempo de fome, Isaac viveu o tempo de fome, sempre teve tempo de fome, tanto no início do Novo Testamento, quanto no final do Novo Testamento, até a igreja primitiva viveu tempo de fome, tempo de escassez. Na história moderna nós temos tempo de fome, mas aqui está falando, qual é a palavra-chave? Em vários lugares. Terremotos e fome em vários lugares, ou seja, tudo acontecendo ao mesmo tempo. A guerra, os desastres, não dá nem tempo de respirar. A guerra, os desastres, os terremotos, os supervulcões entrando em erupção, terremotos como nunca antes vistos, terremotos piores do que do Haiti, porque está anunciado grande terremoto há muito tempo para a Califórnia, para Israel, está sendo anunciado. É a ciência dizendo o que a Bíblia diz, confirmando. A ciência confirma o que a Bíblia está anunciando, que vai ser em vários lugares ao mesmo tempo. É muita tragédia junto. É só você pensar a tragédia que foi a pandemia. Todos os lugares da Terra, tudo ao mesmo tempo, fechou, tudo ao mesmo tempo, parou. Quando você poderia imaginar que isso aconteceria, mas aconteceu. Então é a mesma coisa. Aqui você vai ler que teve um tsunami na Ásia, um terremoto de grande proporção nos Estados Unidos e um grande desastre na Europa, tudo ao mesmo tempo. Um avanço do mar aqui na América Latina e em outros lugares também, destruindo cidades. O que está sendo anunciado é que é muita coisa ao mesmo tempo. Mas o que fazer diante de todos esses anúncios dessas pragas dos últimos dias que Jesus chama com tanta clareza aqui em Mateus 24 de princípio das dores? O que fazer? Nós temos em Lucas capítulo 21. Por isso que eu disse que nós precisamos ler o mesmo texto nos dois evangelhos, porque no versículo 26 do capítulo 21 está escrito: haverá pessoas que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Olha como as pessoas vão estar. E hoje nós temos as pessoas nesse estado de ansiedade, crise de ansiedade, crise de depressão. Isso é desmaiar de terror pela expectativa, síndrome do pânico. Está falando com outra palavra que nós conhecemos como uma terminologia moderna, mas aqui está resumindo tudo isso. As pessoas estão desmaiando de terror. E ele diz então, mas eu disse que eu falaria o que fazer neste tempo. No versículo 28 diz o seguinte: ora, quando essas coisas começarem a acontecer, o que está escrito aqui? Não se desespere, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é não ficar desanimado. Se levanta, se anima, vamos lá.
Se anime e se levante. Não fique desmaiado, desmotivado, em pânico. Se levante e fique em pé, não é? Creia em Deus. Levante a cabeça, porque o teu socorro vem do alto, a tua proteção vem do alto, a tua provisão vem do alto. Levante a cabeça, porque a tua redenção, salvação, ela vem. O que Deus está te prometendo? Proteção sobrenatural, da mesma forma como Noé teve proteção sobrenatural, da mesma forma como Ló teve proteção sobrenatural. A porta de Ló foi fechada. Ló foi retirado de Sodoma e Gomorra antes da grande destruição. Noé foi colocado com a sua família dentro da arca e a porta foi fechada por Deus antes da grande destruição. Então eu estou falando de uma proteção sobrenatural. E a última coisa que você tem que fazer, ele está dizendo, está escrito também em Lucas 21, no versículo 36. Portanto, vigiem o tempo todo, orando, para que vocês possam escapar de todas as coisas que têm de acontecer e para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Essa é a última coisa que você tem que fazer: vigiar, orar e ficar em pé, porque a vinda do Filho do Homem, ela é certa e está falando para você não esmorecer. Então, eu falei sobre as pragas dos últimos dias, mas não para te assustar, só para você saber que a tua posição é vigiar, orar, olhar para cima e ficar em pé, porque a tua redenção está próxima. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha entendido. E se você gostou, deixa a sua curtida. Curtir é algo tão simples, mas ajuda muito a palavra a ser divulgada. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.